Olá, esse vai ser o primeiro episódio dos estudos das profecias de Daniel e Apocalipse. Nessa série, nós vamos procurar entender o que Deus deixou para nós na Sua palavra, nas profecias, para compreendermos como foi a história, o que aconteceu e o que está acontecendo e entender os nossos dias. E para isso convido você a orar comigo para pedirmos o entendimento, que o Santo Espírito venha estar conosco. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui agora para estudar um pouco da Tua Palavra. Estudarmos, Senhor, e compreendermos os Teus ensinamentos. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, aclarando a nossa mente, nos colocando a Tua vontade e o Teu querer somente. E que ao terminarmos esse estudo, Senhor, compreendamos um pouco mais, entendamos um pouco mais, Senhor, a Tua vontade e Teu querer e nos preparemos para a Tua breve volta. Em nome de Teu Filho amado Jesus, nós o pedimos. Amém. Só lembrando que é baseado no mestrado do pastor Manuel Borges. E também nas séries do pastor Arilton. Bom, começando lá em Daniel. Quem foi Daniel? Vamos primeiro entender rapidamente quem foi esse grande profeta da Bíblia. Seu livro é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E, na verdade, para entendermos o Apocalipse de João, temos que procurar entender Daniel, porque ambos estão interligados. E ao longo dessa série, você vai ver como esses dois livros tem uma amálgama muito grande. Você precisa estudar um para compreender o outro. E vamos ver então quem foi Daniel. Ele nasceu por volta do ano 622 a.C. em Jerusalém. E seu nome quer dizer Deus é meu juiz. Vocês sabiam que ele era de linhagem real? Vamos ver aqui em Daniel 1, de 3 a 4. Alguém pode ler para mim? Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Bom, então nós vemos aqui que Daniel, junto com seus amigos, foram escolhidos por quê? Porque eles eram de linhagem real. Ou seja, eles eram da família real lá de Judá. Eles eram, como se diz, só um momentinho que deu um probleminha aqui. Eles eram inteligentes, tinham uma boa aparência e foram levados para quê? Para estudar na universidade real. Naquela época, os governantes que dominavam outro povo, eles tinham o hábito de pegar o melhor daquele povo para agregar ao seu reino. E no caso, os mais inteligentes, os mais capazes, para ajudarem na administração do império. Foi isso que Nabucodonosor determinou para Aspenaz. E para nós entendermos quando Daniel foi levado, ele foi levado na primeira invasão de Jerusalém no ano 605 a.C. Houveram três invasões, sendo que só na última a cidade e o templo foram destruídos. Mas Daniel foi levado junto com seus amigos na primeira invasão. E agora vamos dar um pulo um pouco mais na história, lá em Daniel, já que entendemos quem ele foi, e vamos ver um primeiro episódio que tem a ver com profecia. Nós vamos ver sobre um sonho que o rei Nabucodonosor teve. O sonho profético dele. Por que profético? Vamos entender o que esse sonho nos conta sobre a história. Vamos lá? Daniel 2, verso 1.
Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Só para entendermos o que aconteceu. Nabucodonosor, como todo rei daquela época, tinha uma série de assessores que em Babilônia eram chamados dos sábios e os magos, os caldeus. E eles tinham a incumbência de em tudo estar ali para ajudar o rei. E o rei Nabucodonosor teve um sonho que foi perturbador para ele. Só que detalhe, ele não conseguiu dormir mais. E mais, ele se esqueceu do sonho. Vamos dar uma olhada? Lá, continuando no texto, dos versos 2 até o 11. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Olha, vocês veem aqui? Ele estava perturbado, porque ele queria saber o sonho e não lembrava. A gente tem um hábito, acontece muito com a gente, de sonhar e não se lembrar. Mas Nabucodonosor sabia que, apesar de ele não estar se lembrando, aquele sonho devia ter alguma coisa especial. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Como todo rei, digamos assim, absolutista, ele não podia ser contestado e falar: me conta o sonho. Porque aí daquele, se vocês não conseguirem me contar um sonho, vocês vão tudo morrer. Certo? Agora, quem me contar o sonho vai receber uma recompensa muito boa. Responderam pela segunda vez: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: Bem sei eu que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. De certa forma foi um teste, porque vocês imaginam, nós lembrando da história de José, o faraó contou o sonho para José, e José, através do poder de Deus, interpretou o sonho, mas aqui foi muito mais difícil. Eles tinham que também adivinhar o sonho. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. O que aconteceu? O rei percebeu que não ia ter conversa, eles não iam falar o sonho, então, consequentemente, não iam dar a interpretação e mandou matar todo mundo. E o guarda, o chefe da guarda, foi lá para pegar Daniel e seus 3 amigos para serem também executados. Eles não estavam sabendo de nada, como a gente vê aqui, eles não foram chamados. E Daniel então falou: não, peraí, o que está acontecendo? Foi explicado, ele falou assim: eu preciso de um tempo, eu vou orar a Deus e eu peço então 3 dias. E nesses 3 dias, ele e seus amigos jejuaram, oraram, para que Deus revelasse o sonho e ele então pudesse dar a interpretação ao rei. E vamos ver qual interpretação foi essa. Respondeu Daniel na presença do rei e disse:
O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, que fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não há por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas era para a interpretação, que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão, olhaste e eis uma grande estátua. Essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Só um momento. Vamos prestar bem atenção na descrição dessa estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino e o poder, a força e a glória, e em cuja mão lhe entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que nós temos aqui? A descrição do sonho de uma estátua magnífica, como nós vimos. Cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro, em parte de bronze. De barro. Isso, de barro. E depois vem uma pedra cortada não por mão humana, bate no pé, que quebra toda a estátua, esmiuça, ela vira um pó. E então uma montanha, aquela pedra se torna uma montanha que domina toda a terra. E Daniel deu o seu sonho. E o que nós vimos aqui? É a interpretação. Isso, deu a interpretação. Uma descrição da história, da época de Daniel até a volta de Jesus. Nós vamos ver agora como isso se deu na história. Vamos começar
aqui, o que nós temos? Primeiro, a cabeça de ouro, que é Babilônia. O Império Babilônico durou de 606 a 538 antes de Cristo. Ele foi sucedido o quê? Pelo Império Medo-Persa, que são os peitos e os braços de prata. E ele durou de 539 a 331 a.C. Depois foi sucedido pelo o ventre de bronze pelo Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, e depois, quando ele morreu, pelos seus generais que formaram outros reinos, mas que mantiveram a cultura e o domínio grego, e durou de 331 a.C. a 146 a.C. E finalmente as pernas de ferro, que representam Roma, o maior império mundial que já existiu, em sua importância e a sua extensão, e ele durou de 146 a.C. a 476 depois de Cristo. Então nós vemos aqui quase toda a estátua. E aí nós temos também os pés. Os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quem são esses pés? Nós devemos lembrar que na história o que aconteceu, o que levou à queda do Império Romano, pelo menos da sua parte ocidental, foi a invasão dos povos bárbaros. Esses povos vieram e foram descendo e dominando todo o Império Romano, e eles formaram o que nós conhecemos os países modernos da Europa, formaram os reinos que resultaram no que nós conhecemos como a moderna Europa. E nós temos quem? Olha aqui, só para nós entendermos. Os álamos formaram a Alemanha, lá no ano 352 foi a invasão deles. Os francos, no ano 406... Não, 352. Em 352 formaram a França. Os burgúndios, em 406, que formaram a Suíça. Os vândalos, que invadiram em 406 e foram extintos, não restou nada deles. Os suevos, em 406, que formaram Portugal. Os visigodos, em 408, e formaram a Espanha. Os saxões, em 449, que formaram a Inglaterra. Os ostrogodos, em 453, que também foram extintos, assim como os vândalos. Os lombardos, em 453, formaram a Itália, tanto que o norte da Itália é conhecido como Lombardia. E, finalmente, os érulos, em 476, que foram extintos. Aqui, então, nós vemos os pés, que formaram, os povos que formaram os pés. E, como o Daniel disse, eles tentaram se unir várias vezes. Foi criado, no período medieval, por Carlos Magno, o chamado Império Romano-Germânico. Sacro Império Romano-Germânico. Só que, primeiro que de sacro não tinha nada, que de santo não tinha nada. E romano não conseguiu ser, porque ele não dominou toda a Europa. E esses povos passaram toda a história tentando se unir, através de casamentos reais, uniões que pouco duraram ou sequer chegaram a se concretizar. E hoje nós vemos o que na Europa? União Europeia. E o que nós vimos recentemente acontecer? Brexit. A Inglaterra saindo, o Reino Unido saindo dessa união, ou seja, eles não conseguem se ligar, jamais conseguirão. Isso é profético. Daniel já descreveu isso ao dar a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E aqui nós temos finalmente uma pedra. Essa pedra vai atingir a estátua na altura dos pés e vai resultar na destruição dessa estátua. E isso nós sabemos que não vai demorar muito para acontecer agora. Por quê? Tudo já aconteceu.
não sobra mais nada para acontecer. Só falta essa pedra. E essa pedra virá. E ela vai atingir os pés dessa estátua. E nós temos que estar então preparados. Porque em que parte da história nós vivemos? Nos pés. Aqui, bem nos pés. Se nós vivemos aqui, tudo já aconteceu, só falta essa pedra. O que nós devemos fazer então? Estudar a palavra, termos uma maior comunhão, procurarmos a Deus, porque agora é tempo disso. É tempo do fim, é o tempo de Jesus voltar. E eu aguardo vocês para o próximo estudo, quando nós vamos ver sobre a